Fala pessoal, aqui é o Guto, tudo bem? Esse vídeo é para você entender um pouco mais sobre ângulos e graus. O exemplo que eu trago nesse vídeo é de um degradê criado em 90 graus e a finalização adequada para você fazer um acabamento perfeito. Certeza que vai esclarecer muita dúvida na sua cabeça em relação à finalização, porque um bom corte precisa de uma boa finalização. Então acompanhe esse vídeo até o final. Se você não é inscrito, se inscreva e estude bastante aqui no meu canal, porque são mais de 100 vídeos para você estudar no conforto da sua casa. Vem com o tio Guto, bora se transformar num especialista em corte assim como eu. Grande abraço, fica com Deus. Então, hoje a gente vai falar de conexão, ok? A gente vai criar uma base, é o princípio, meio e fim. Tá aqui, ó, princípio, princípio, meio e fim, tá? Qual é o princípio do corte? A base. Então, ó, eu vou explicar e vou executar. Vou explicar, vou exemplificar no quadro e vou cortar na boneca. Então, essa dinâmica vai fazer a mente abrir, você entender bem o que eu estou falando, ok? Então, primeira parte é criar a base. Vamos pegar nosso modelo aqui e vamos criar uma base reta. Vamos tirar 1 centímetro aqui desse cabelo. Todo reto, não vai ser simétrico. Base quadrada, nós vamos criar uma base quadrada a 0 grau. Lateral aqui da nossa boneca, nós vamos conectar essa base de comprimento aqui à base lateral. E vamos conectando até criar um corte reto. Aqui a cabecinha da boneca já ajusta. Isso, fica mais certinha. Ela só fica com a cabeça baixa no primeiro corte, no corte da linha de comprimento. Aqui tá saindo um bom pedaço porque ela estava com bico, estava simétrico. Ok, retinho aqui, ó. Linha reta. Sucesso. Beleza, o que eu fiz aqui? Criei a base quadrada. É isso aqui, ó. Criei um corte reto aqui, ó. Certo? Criamos um corte reto. O cabelo caiu quadrado, todo certinho. É isso que aconteceu aqui. Que é o princípio, criamos a base. Beleza? Primeiro passo. Segundo passo. Nós vamos criar o corte propriamente dito, né? A segunda etapa, que é o meio, princípio, meio e fim. A segunda etapa, a gente vai criar um movimento desse cabelo. Como é que a gente vai fazer? Vou fazer uma divisão em quadrado aqui em cima, um quadrante, né? A gente vai dividir esse quadrante aqui no topo e vamos cortar a 90 graus, ok? Para a gente criar um degradê simultâneo, camadas simultâneas, né? Aqui, ó, o corte direto em 90 graus. Onde que eu vou começar esse corte? Não é aleatoriamente. A gente vai cortar a partir da base que a gente criou. Então a gente vai criar camadas simultâneas com essa ideia, né? Agora tem que prestar muita atenção para não cortar uma mecha aqui embaixo, a outra aqui, a outra aqui. Então vai ficar um carnaval, um samba do crioulo doido. É importante a mecha ser distribuída, ser projetada e você cortar a partir da base que você criou a 90 graus. Você se preocupando com essa distribuição, a gente sabe que a base, as camadas vão ficar proporcionais. Ó, 90 graus. Então a gente vai subdividindo
não preciso pegar mecha anterior, porque a gente fez uma base quadrada. Então a gente vai seguir cada base que a gente cortou como referência e o dedinho 90 graus. E a gente entende que as camadas vão ficar proporcionais, vai ficar um degradê proporcional. Te dá só mais uma conferidinha aqui e vai criando esse movimento todo na direção do crescimento da mecha, não anda para frente nem para trás. Estou seguindo na direção da subdivisão e projetando 90 graus e cortando a partir da base do comprimento criado. Sempre na direção da mecha. Ó, vou pegar de outra forma aqui para a gente visualizar a mecha base aqui embaixo. Caiu aqui, já tenho a referência da minha mecha, da minha base. Continuando as subdivisões, penteando em linha reta, ou seja, a 90 graus, acompanhando a base aqui de baixo e cortando o excesso. Degradê. Esse estilo de corte fica muito bacana para cabelos caracolados, né, cacheados, né, para dar aquele volume bonito. A última mecha, 90 graus, basezinha aqui embaixo, dedinho 90 graus, projeção 90 e o dedo 90 graus. Então criamos camadas proporcionais. Em cima, a gente vai fazer a mesma coisa. Vou criar uma base aqui no topo. Vou criar uma base aqui no topo. Com uma referência anterior aqui, ó. Uma referência de uma base, de uma mecha cortada anteriormente. Essa base aqui, eu tirei aqui do lado. Então a gente acompanha e cria assim uma conexão desse 90 graus. Ó. Cortou reto. Ok, 90 graus. E a gente vai pegar esse topo, subdividir em 3 etapas. Subdividiu em 3 etapas e a partir da base que nós criamos agora, a partir dessa base que nós criamos agora, nós vamos cortar também 90 graus. Certo? A gente está fazendo, criou ângulos de 90 graus nas laterais e estamos fazendo a mesma coisa no topo. Então ele está todo em 90 graus, o corte está todo feito em degradê de 90 graus. Ó, projeção 90 graus. E o corte também feito em 90 graus. Projeção 90 graus. Corte 90 graus. O que eu fiz aqui agora? Eu projetei esse cabelo a 90 graus, tá aqui, ó, e cortei 90 graus. Projetei 90 graus, cortei 90 graus. Projetei o topo 90 graus, cortei 90 graus. Tudo em 90 graus. O que a gente fez? Estruturou o cabelo todo a 90 graus. Mas, matematicamente falando, isso não vai bater. Porque a gente cortou aqui 90. Cortou aqui no topo 90. Né? Mesma coisa a gente fez aqui, ó. 90 graus, 90 graus. ,90 graus, 90 graus. Todo cortado
90 graus, ou seja, camadas proporcionais. Cortei todo 90 graus, ele está todo alinhado. Mas esse 90 graus aqui, essa mecha aqui, não vai casar com essa. Por quê? Ele vai ficar com uma diferença aqui quando a gente projeta essa mecha para cima. Ele vai ter um excesso nessa área aqui, ó. Nessa área aqui e nessa área aqui. Por quê? Porque a gente saiu de um ângulo de 90 graus e partiu para o topo. A gente passou pela projeção de 135 graus. A gente não cortou nada nessa área aqui. Isso matematicamente falando, geometricamente falando, né? A gente partiu de 90, digamos que para 180. Mas antes de chegar a 180, ele vai passar por essa mecha aqui de 135 graus. Então, a gente vai fazer o acabamento exatamente nessa área de 135 graus. Fazendo isso, o corte fica perfeito. Porque se você criou 90 aqui e foi para 180 no topo, você deu essa meia volta na cabeça, essa área aqui com certeza vai criar um excesso. Com certeza vai ficar com ponta sobrando. Então, o que a gente vai fazer? Criar um acabamento com essa projeção de 135 graus e tirar todo o excesso do cabelo. Vamos fazer ele na boneca? Aqui, vou deixar a franja aqui separado, porque a franja é outra história, né? Vai virar outro corte. E nós vamos fazer agora esse acabamento conforme eu expliquei. Tirando o excesso de 100 a 135 graus. Ó. Projeção 135 dividido no meio. A gente vai dividir pequenas mechas de 2 centímetros mais ou menos e projetar a 135 graus. A projeção da mecha, tá? Essa mecha, ela vai para um ângulo de 135 graus. Ó, a gente tem aqui no topo a linha de 180 de 90 graus e a gente tem aqui embaixo a mesma linha de 90 graus. E aqui a gente tem o excesso que eu estava explicando. É esse excesso que a gente vai tirar e essas camadas vão ficar conectadas 100% aqui, ó. Projeção 135, camadinha base 90 graus aqui, base 90 graus aqui. Eu venho aqui, ó, e tiro esse excesso com a pontinha da tesoura, dando leveza. Então eu vou fazer isso de uma lateral até a outra, projetando 135 graus. Ó, base, base, excesso. Olha como é que a matemática fala forte aqui no nosso corte, né? 90, 180, eu tiro o excesso a 135 graus. Super simples, levando para o lado da matemática, a gente vê que é fácil corrigir um corte. 135 graus e a gente vai tirar só esse excesso aqui, ó. Essa ponta aqui é a diferença que a gente, entre aspas, ignorou, porque a gente cortou 90 numa projeção de 90 e depois 90 numa projeção aqui de 180 graus. E esse excesso a 135 graus agora saiu e o corte fica perfeito. Ok? Isso se chama conexão de camadas, conexão de bases, né? O corte de cabelo não é nada mais do que isso, uma conexão de bases, né? A gente cria, a gente vem em cima de uma proposta e cria uma conexão utilizando várias bases para poder fazer o princípio, meio e fim, né? A base, a estrutura do corte e o acabamento. Então a gente fez a base 90 graus, a estrutura, projeção da mecha de 90 graus, o dedo em 90 graus reto. Então a gente criou várias camadas em degradê proporcional.
Só que, como eu expliquei, esse degradê saindo de 90 e indo para 180, mesmo que seja no mesmo ângulo de 90 graus, a gente passou pela projeção de 135 sem corte, então isso vai dar defeito, e eu expliquei para você hoje como que você tira esse defeito. Você pode fazer isso também num cabelo pixie hair. Você pode cortar ele todo curtinho aqui embaixo e depois ir aqui para cima e cortar 90. Não pode ignorar o acabamento. Você traz aqui esse acabamento para 135 graus e tira aquele excesso ali no pixie hair, e o pixie hair fica perfeito. Às vezes o pixie hair dá um volume nessa área, é exatamente ali que você tem que trabalhar, projetando a 135 e tirando o excesso. Garanto que o pixie hair, que o long bob de vocês vai ficar com um acabamento diferenciado, vai ficar com o acabamento mais perfeito, não apresentando defeito. Não vai ser necessário utilizar tesoura de dente, porque às vezes a gente usa tesoura de dente para disfarçar um corte mais ou menos, né? O negócio é fazer o corte perfeito e a tesoura de dente entrar para ficar mais bacana ainda e não para tirar o nosso defeito. Então essa é a dica de hoje.